Fala galerinha do meu Brasil, estamos de volta com o Poker PHP, se torne um mestre PHP e hoje o episódio 7, o episódio master para você que está aqui para aprender PHP de verdade. Então, no episódio 7, vamos começar a costura de dados. Agora sim, a gente já instalou o PHP nos episódios anteriores de muitas maneiras diferentes. Então você já tem seu PHP instalado, já tem seu terminal ou seu Git Bash instalado. Então é hora de programar de verdade. Então hoje a gente está com o episódio 7, que é variáveis, parte 1. O que tem para hoje, Pokémon? Hoje a gente vai aprender o conceito de variáveis. Também vamos aprender a declarar variáveis no PHP e falar sobre a variável booleana, destrinchar a variável booleana. Vamos começar? Então galera, vamos começar aqui escrevendo o nosso arquivo PHP do episódio 7. Então é só você dar um vim episódio 7.php. Caso não tenha vim instalado, apt-get install vim e um install vim, ou só ter o git bash instalado no seu Windows. Beleza? Estamos aqui dentro do nosso arquivo. Então, lembrando como a gente começa um arquivo PHP, então no vim você aperta o botão insert ou o botão in para que você possa inserir dados no seu texto. Então começo sempre com a tag PHP, ok? E a gente já pode começar a escrever. Então, o que são variáveis? Uma variável é uma representação de um valor mutável ou imutável dentro de um programa, ok? Então, como a gente declara uma variável em PHP? A gente declara ela sempre iniciando pelo cifrão, tá? E depois do cifrão você pode usar qualquer letra ou sublinhado. Então, eu posso começar com A, eu posso começar com A, ou eu posso começar com sublinhado, ou qualquer outra letra, um L, um O, algo do tipo. Eu posso fazer dessa maneira, ok? Então, mas qual é o padrão utilizado? Então, geralmente a gente vai utilizar na declaração de variáveis o padrão chamado camel case. Então, a gente vai começar com a primeira palavra em minúsculo e todas as iniciais das próximas palavras em maiúsculo. Ou seja, por exemplo, a gente vai escrever a nossa primeira variável, ela fica dessa maneira. Primeira letra minúscula, a palavra toda em minúscula, e todas as próximas primeiras letras em maiúsculo. Okay? Então, como é feita a atribuição, ou seja, como eu coloco um valor dentro dessa variável. Então, vamos colocar nossa primeira variável, tá? Ela vai ser igual a algum valor, ou seja, ela vai ser igual a algum valor. Esse valor seguido de ponto e vírgula. Então, a variável é igual a um valor e ponto e vírgula no final. Pokémon, qual é a melhor maneira de você escrever o nome de uma variável? O ideal é você escrever o nome de uma variável que represente realmente o que aquela variável é. Então, por exemplo, se a variável é um número escolhido pelo usuário, então, número escolhido pelo usuário é um bom nome para essa variável. A variável, não importa se ela tem um nome muito grande, o que importa é se ela consegue descrever o que ela representa, ou seja, qual o valor ela está representando ali. Então, o primeiro tipo de variável que a gente vai aprender é a variável booleana. O que é a variável booleana? Ela é uma variável que representa dois valores. Ela só possui dois valores, que é true, verdadeiro, ou false, falso. True, verdadeiro, ou false, falso. Então, no PHP, a variável booleana ela recebe true ou false sem aspas, sem apóstrofe. Ok? Então, ela vai receber esse valor. Ela vai ter sempre esse valor true ou false. True em caso de verdadeiro e false em caso de falso. A diferença do booleano para os outros tipos de variáveis é que o booleano ela não consegue ser printada, vamos falar assim, ela não consegue ser exibida na sua tela, por exemplo, com um eco. Então, se eu der um eco na nossa variável booleana, eu sei que ela tem o valor true. Se a gente for dar um eco nela, vamos fazer esse teste, Pokémon. Para sair do modo de edição, aperta o botão ESC para salvar e fechar dois pontos X. Tá, então utilizando aqui o PHP, PHP, vamos verificar que ele vai nos retornar o valor 1, ou seja, a sentença é verdadeira. Por que isso, Pokémon? Porque o true ele tem a representação binária, ou seja, naqueles 0 ou 1 da computação, que são os elementos mínimos da computação, as sequências de 0 e 1. O true quer dizer o 1, ou que é a mesma coisa de ligado em algumas outras, por exemplo, engenharia, caso você utilize esse padrão 0 e 1. E o 0 é desligado. Então, quando eu dou um eco no true, no console ele vai me retornar 1. Se eu fizer isso num servidor ou num browser, ele vai me retornar nada. Tá? Se eu fizer isso com falso, ele não me retorna nada. Então, se eu der um vim aqui, ao invés de colocar true, eu colocar false, tá? Ele não vai me retornar nada.
Pokémon, então como é que eu vou saber se esses retornos são true ou false? Se o 1, na verdade, ele não é só um booleano, ele pode ser um inteiro, por exemplo. Eu falo no próximo vídeo sobre inteiro e daí a gente vai explicar um pouco melhor. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de a gente usar echo, a gente pode usar, por exemplo, um comando chamando vardump. Eu posso usar um comando chamando vardump. O que esse vardump faz? Ele me traz o tipo de variável e o conteúdo que tem dentro dela. Então, se eu der um PHP episódio 7, ela vai me trazer que o tipo de variável é booleano e o retorno dela, ou seja, o que está dentro dela, o valor que ela está recebendo é falso. Então, para começar isso, gente, a gente vai usar booleano quando? Vamos usar bastante booleano em caso de condições, tá? Mas isso aí fica uma próxima aula. Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.